Pessoal, hoje nós estamos gravando a página 19 de Cristo e ele prossegue então nos seus relatos. Vamos ouvi-lo. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestidos é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem por seus pecados? Aqui ele faz referência aos sacrifícios, de animais que eram feitos nos templos. Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem no castigo e é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matanças e destruições. Se estão com fome e com sede, é porque estão afastados do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos terríveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados 100 de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, assim como podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultados. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus, ativo em vocês, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldades. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor perfeito, feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão as atividades do Pai, de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar, ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem. Olhem o trigo, a grama, as flores. Olhem as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que a lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais
e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz mais nada pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente e um dia, finalmente, o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda do homem. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Esse foi o primeiro parágrafo já da página 20. Vocês identificaram aqui o Sermão do Monte? As bem-aventuranças? Sim? Foi aqui que ele fez aquele célebre discurso. E vocês viram, né? Os mais bem-abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda a raiva. Puros de coração se livraram de toda a raiva. Ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de corações. De coração. E estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Então aqui ele simbolizou na criança os abençoados e os puros de coração, porque já livraram-se dessas manchas do coração, que é a vingança, a maldade, a inveja, a mágoa, o ódio, essas coisas. Não é que, como uma criança, a gente tem que cair no desleixo e não se preocupar com nada, porque a gente sabe que um trabalho tem que ser feito. Como mesmo diz aqui, o Pai trabalha incessantemente. Eu percebi aqui João 5,17 também. E então a gente tem que pensar num trabalho, porque tem filhos. E pensar aqui no exemplo do homem que vai semear. Semear tem um trabalho. Preparar a terra antes, semear, voltar para casa e esperar aquele trabalho que não é do homem, que é o germinar da semente, crescer, e cabe o homem cuidar também para a erva daninha não sufocar. Tudo isso é um trabalho, e você tem que pensar, você tem que planejar esse trabalho. Existem pragas que vêm para destruir determinadas plantações. Isso independente de um vendaval, de um temporal forte, uma chuva de granizo, independente disso, existem pragas para tipos de plantações. Então aí você vai correr atrás, você se preocupa com isso, tudo isso sugere uma ação, então temos que trabalhar. Mas ele está falando aqui da criança que não guarda mágoa pelo que as pessoas fazem com elas. Aí temos que entender que a criança também não formou um conceito de mundo. Ela não sabe, por exemplo, distinguir o que é ódio da inveja, da tristeza, de outro sentimento. Ela não sabe distinguir, ela não viveu isso. Nós já. E às vezes a gente deixa que isso fica guardado no coração. Há um tempo atrás eu usei um exemplo aqui para uma pessoa, para explicar algumas coisas, e parece que rendeu fruto, ela compreendeu. Por exemplo, se eu chegar num determinado lugar, me derem para comer uma fruta que eu nunca vi na vida,
Eu vou perguntar, evidentemente, o que é aquilo. E então ela vai me falar. Mas vou colocar um exemplo de uma fruta que nós conhecemos como se eu não conhecesse. Por exemplo, eu chego num determinado lugar, você me dá uma uva. Eu nunca vi, eu nem sei que uva existe. Então é lógico que eu vou perguntar o que é. Eu como a uva, eu gosto da uva, mas até ali eu não conhecia, eu não tinha formado um conceito do que é uva. Para mim, uva não existia. Eu apenas não conhecia. Ela existia, mas eu não conhecia. Até ali eu não tenho um conceito formado no meu juízo, no meu entendimento de uva. Uva não existia. A partir dali ela passa a existir para mim. Em qualquer lugar que eu chegar a partir daquele dia, eu vou reconhecer uva porque eu já tenho um conceito formado de uva dentro de mim, dentro do meu entendimento. Até então, se eu chegasse em qualquer lugar e visse um pé de uva, eu não saberia dizer o que era, porque não tinha uma ideia daquilo, eu não tinha consciência do que era aquilo. Então, esse conceito precisa estar dentro de nós, para a gente distinguir, saber o que é uma coisa ou o que é outra coisa. A criança, no cérebro ainda em formação, no cérebro ainda captando imagens, não na consciência do espírito que está ali, porque essa consciência, pelo espírito ser antigo, ela está adormecida, ela está acordando aos poucos, ao passo que ela vai recebendo as imagens mental do mundo e o cérebro está em formação e coletando informações. O espírito está trazendo toda a sua bagagem, ela está guardada lá no baúzinho interno. Mas o cérebro ainda que trabalha com as coisas da tridimensionalidade, dos 5 sentidos, do que ela vê e sente, e passa a ter um conceito. Então, até ali não se tinha o conceito da uva. A partir dali eu já tenho mais esse adendo no meu baú de conhecimentos. Então, qualquer lugar que eu ver uva, eu vou conhecer que aquilo é uva e poderei explicar para outros que aquilo é uva. Até então eu não sabia. Então, assim é a criança. A criança ela ainda não tem o conceito do que é ódio, do que é guarda-mágoa. À medida que ela vai crescendo e se continuar recebendo as agressões, a violência, que seja física ou mental, ela já vai começando a ter aquilo por uma coisa ruim, porque dói, ela chora, ela vai começando a formar já uma imagem de que aquele agressor não é bom. Então ela vai criando esse conceito. E aí ela começa a guardar essa repulsa daquele ser como um animal. O animal não tem consciência. Se você trata ele bem, depois ele é dócil com você. Mas se você começar, toda vez que você passa nele, você dá um chute, você vive com ele aos gritos, ele começa a perceber que você oferece perigo a ele. E ele não tem a consciência de um humano. Mas o instinto de sobrevivência diz que você oferece perigo a ele. E, portanto, ele evita o contato com você. Então, tudo isso para dizer que a criança ela não tem ainda esse conceito de uma coisa e de outra. Por isso, ela não guarda mágoa. E foi a isso que Jesus nos incitou, a aprender a trabalhar isso, esse sentimento dentro de nós, que nós já adquirimos na nossa altura de vida, e poder resolver isso dentro de nós. Por quê? Porque senão vira uma crença que se uma pessoa é mal, você tem que ser mal com ela também. E essas coisas que nós vamos criando em volta de nós, que é a escassez, a falta, porque tudo isso constitui trava para receber as bênçãos divinas. Por isso que ele diz, vocês são bem-aventurados quando se tiverem com necessidade das coisas, ou quando alguém roubam vocês, não vá fazer justiça a vocês próprios. Porque Deus está vendo tudo. À medida que alguém tira de você, essa pessoa também está fechando para receber de Deus depois, porque isso tudo constitui trava. Não é que Deus está punindo ele, é que ele está ferindo uma lei, ele está transgredindo uma lei. E inevitavelmente a corrigenda para essa lei vem. Então é isso que a gente precisa entender nos pormenores ou nas entrelinhas que vêm nesses ensinamentos.
E ele disse mais: vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai, de forma mesmo nenhuma. Você vê lá os astros, você vê lua, você vê sol, você vê estrelas, tudo bem, está lá. Mas o trabalho mesmo, constante, que você pode ver a diferença de hoje para amanhã, no crescimento está tudo aqui em volta. E ele diz, de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas está em todo lugar ao redor e em tudo. Porque ele não é um ser humano, pensado como nós pensamos. Um senhor velhinho sentado lá no céu com um cajado e um dedo que nunca baixou, sempre apontando para o focinho de cada um e dizendo: você vai pagar por tudo que você fizer. Não é isso. Agora, as leis existem nos planetas e não tem quem possa revogar uma lei dessa. Não tem quem possa revogar, porque isso é a inteligência que planejou aquele planeta. Daí porque a gente fala sempre da lei de causa e efeito, ação e reação, que erroneamente as pessoas acreditam na anulação, a revogação dessa lei, com apenas o pedido de perdão. Errei, me arrependi e pedi perdão, Deus me perdoou. Deus te perdoou, se ele nem se ofendeu? Só pode haver perdão onde houve ofensa, mas se não teve ofensa, não tem perdão. Mas tem uma transgressão à lei. E essa transgressão, mais cedo ou mais tarde, a conta chega e você tem que pagar. E muitas vezes você não paga na atual encarnação, porque a reencarnação também é uma lei. E aí? Como é que vai anular uma lei para suprir a sua vontade, que é não acreditar noutra lei, que é a da reencarnação? Por isso anula a lei de causa e efeito, porque você não acredita, até já ouviu falar dela, mas não acredita da lei da reencarnação. Por isso Deus vai te perdoar e vai passar a mão na cabeça e falar: não, não precisa corrigir a besteira que você fez, não, porque eu sou bonzinho, eu vou te perdoar. Você já está pronto para vir morar comigo? Isso foi o maior engodo em toda a vida, as existências físicas que tivemos. O maior engodo. Por isso que a gente está aqui rodando, 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 igual uma roda em cima do chão. Não sai do lugar. Foi essa falta de conhecimento. A gente morria no corpo físico, voltava de novo no corpo físico, morria de novo no corpo físico, até um dia chegar essa compreensão, compreender essas leis, não transgredi-las, viver de acordo com elas, e então esse planeta tem que sentir muito em perder você, porque você se tornou um mestre em si mesmo, mestre de si mesmo, e descobriu o verdadeiro propósito da vida. E então você vai para outra das várias casas do meu Pai nesse grande universo, nos multiversos. E assim está dito. Paz e luz a todos.